E aí, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço live, hein? Tá doido, faz tempo que eu não faço live, rapaz. Então, acho que hoje é um bom dia pra gente fazer uma live, falar um pouquinho sobre evangelismo, falar um pouquinho sobre alguns dos medos que as pessoas têm, dificuldade, né? Então, dá um minutinho pra galera entrar aí. Olá, pessoal, tudo bem? Legal ver vocês aqui comigo. Eu preciso fazer mais live. Eu esqueço de fazer live, na verdade. E até por causa de trabalho, essas coisas, tal, na correria que fica. E ter as crianças, ter a família, essas coisas, chega no final do dia. Nós vamos fazer uma live aí. Vendo a galera entrando. Bem-vindo, pessoal. Eu queria, para vocês que estão chegando, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é um versículo que eu gosto muito da Bíblia. E eu acho que ele mostra muito do porquê que nós fazemos evangelismo, porquê que nós compartilhamos a palavra de Deus, o evangelho com as pessoas, e principalmente ele mostra o porquê que Jesus Cristo veio para o mundo, porquê que Jesus Cristo veio ao mundo. Deixa eu desligar uma luz que está aqui, não está fazendo diferença, só me atrapalhou. Que é o texto de Lucas 19:10. E ele é um texto bem conhecido, e o texto diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. E é por isso que Jesus veio. Ele veio para buscar as pessoas que estavam perdidas, buscar salvar a humanidade. E algo maravilhoso que está no coração de Deus a ponto de entregar o Filho dele para morrer por nós. Certo? E qual que é a nossa parte nisso? Isso é tão absolutamente importante que Deus nos deu o privilégio de compartilhar o Evangelho. E agora é a nossa hora de ir e compartilhar o Evangelho. Vocês percebem que evangelismo é um negócio que nós não vamos fazer no céu? Isso é importante, a gente esquece disso. Evangelismo é a única coisa que nós... Não sei se é a única coisa, mas é uma coisa que nós não vamos fazer no céu. Tá? Nós vamos... Tem várias coisas que a gente vai poder fazer no céu. Cantar, louvar a Deus, ter comunhão. Eu acho que nós vamos ter comida, várias coisas. Mas evangelismo é só aqui, na Terra, nesse momento. É um privilégio que nós temos. Então não desperdice. E eu estou falando sobre isso porque eu postei o vídeo hoje mais cedo, né, sobre algo que levou um tempo a aprender, e contar para vocês um pouquinho como que eu cheguei nessa a entender isso. E parece uma coisa meio óbvia, né? No texto, no vídeo eu falo que eu levei 10 anos para aprender uma coisa, e a coisa é que eu não tenho obrigação de converter ninguém. E parece uma bobagem, parece algo, você fala, putz, é verdade, está lá no texto de João, quem convence da justiça, do pecado, do juízo, somos nós, é o Espírito Santo. Mas assim também, e eu via muito isso quando a gente fazia evangelismo, sabe? De tentar pensar, não, como eu vou convencer essa pessoa, como eu vou convencer essa pessoa a dar uma chance para Jesus? Essa era a grande questão. Era como fazer, o que eu posso falar para essa pessoa, para que essa pessoa, sabe, experimente Jesus Cristo e venha ou vá para a igreja ou sei lá. Eu não era o único, eu tenho certeza que não era o único, eu sei, porque outras pessoas tinham dificuldades com isso. A gente saía para fazer evangelismo, durante muito tempo eu fiz evangelismo com o pessoal da Jocum, era voluntário na base de São Paulo, na base do Rio e outras bases ao redor do Brasil. Foi em vários lugares fazer evangelismo, Amapá, Belém e outros lugares. E sempre tinha essa coisa, como eu vou chamar a atenção das pessoas para que elas deem uma oportunidade para Jesus. E era engraçado, porque alguns evangelismos a gente não saía do lugar. E a gente ficava, né, olha, você tem um vazio no coração que só Deus pode preencher, esse tipo de mensagem. E foi quando eu descobri o evangelismo bíblico, a proclamação para as pessoas de você é um pecador e você precisa da salvação, foi nesse momento também que eu entendi que... E eu estou falando além da questão não estou falando sobre... Não estou entrando na questão de calvinismo e arminianismo, não é nada disso, tá, pessoal? Mas foi nesse momento que eu percebi, estudando o livro de João, que é o trabalho do Espírito Santo no coração da pessoa.
A minha responsabilidade não é convencer ninguém. Eu não tenho esse poder de convencer ninguém de absolutamente nada. E a minha obrigação é pregar o Evangelho do jeito que está na Bíblia, do jeito que o Senhor nos ordenou a fazer. A mesma mensagem que os apóstolos davam, sabe? Arrependam-se e coloquem a sua fé em Jesus Cristo. Fujam da ira vindoura. Jesus morreu no seu lugar por causa dos seus pecados. Durante muito tempo, o tipo de evangelismo que a gente fazia mal tocava na palavra pecado. Mal tocava na palavra pecado. Era muito mais aquela questão, vem para Jesus, vem conhecer o que Jesus pode fazer na sua vida. Jesus pode trazer felicidade. Jesus pode consertar a sua vida. E não era no sentido de evangelho de prosperidade. Mas é porque as pessoas com quem eu evangelizava e a galera que a gente fazia os trabalhos, a gente conhecia um tipo de evangelismo que é Jesus vai melhorar a sua vida. Não Jesus irá te salvar do inferno. Inferno é uma palavra que ninguém usava no evangelismo. Então, isso colocava um peso sobre a gente de convencer a pessoa. É do momento que você entende que o evangelho, na verdade, Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar, ele estava perdido. Ele está perdido. Ele precisa saber que ele está perdido. Isso mudou bastante para mim. Foi o momento que eu passei a entender o tipo de mensagem que eu deveria compartilhar com as pessoas. Foi desse momento que eu comecei a perceber a importância de não ter medo, sabe, de usar a palavra pecado, inferno. E assim, não de forma ofensiva, gente. Então, eu não fui de um extremo ao outro. Tipo, daquele que falava Jesus vai melhorar a sua vida, para aquele que sobe no banco e fala assim, vocês vão todo para o inferno, vocês pecadores, isso aqui. Não, mas através de uma forma de conversa e... Vocês querem ver um exemplo de evangelismo em que Jesus traz o conhecimento do pecado para a pessoa? Leia João 4, a mulher samaritana. É mais ou menos não, é a base do tipo de evangelismo que eu faço. De abordar a pessoa e através da conversa com ela, levá-la ao entendimento, levar a pessoa a entender que ela é uma pecadora. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Vocês já devem ter ouvido falar mas todo mundo já foi no médico, né? E a gente sabe que algumas pessoas vão no médico e elas não entendem a seriedade da doença delas. E se elas não entenderem a seriedade da doença delas, elas não vão se comprometer com o tratamento. Então é a mesma coisa no evangelismo. Enquanto a pessoa não perceber o quanto ela pecou contra um Deus santo, ela não vai apreciar a cura, ela não vai apreciar a salvação. Então, isso eu compartilhei com vocês, é um pouco do que vai ser falado na oficina de evangelismo sábado, tá? E aí eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas eu queria compartilhar um pouco de vocês com isso. A inscrição para a oficina está aberta, ainda encerro amanhã. Amanhã é o último dia, meia-noite eu fecho. A gente já tem um grupinho de pessoas que vai participar no sábado de manhã, vai ser legal. A oficina vai ficar gravada, se você não puder participar ao vivo, pode assistir depois, tá? Então dá uma olhada no link lá da bio se você quiser aprender mais e participar da oficina. A inscrição se encerra amanhã. Mas era algo que eu queria compartilhar com vocês. E mudou minha vida de evangelismo. Realmente mudou minha vida de evangelismo. Tirou um peso das minhas costas. Sabe, assim, literalmente tirou um peso das minhas costas. Porque agora eu só proclamo o evangelho. Eu só proclamo o que tem que ser dito. E o Espírito Santo vai falar com as pessoas. Isso também me ajudou a evangelizar todo tipo de pessoa. É até engraçado, porque assim, eu posso montar programas para vocês, falando assim, olha, se você quiser evangelizar uma testemunha de Jeová, e talvez ele tenha testemunha de Jeová assistindo, que eu tenho algumas que me seguem, mas se você quiser evangelizar testemunha de Jeová, você pode fazer isso. E tem algumas coisas que eu uso especificamente com testemunha de Jeová. E tem coisas que eu provavelmente usaria mais especificamente com católicos ou espíritas. Existem coisas que a gente pode fazer que são
mais específicas, baseadas na forma como a pessoa pensa, né? Mas o centro do evangelismo, a mensagem central, ela é a mesma para qualquer pessoa, porque ela usa algo que Deus gravou no coração das pessoas. E se vocês lerem Romanos, especialmente capítulo 2, ele vai falar que as exigências, a palavra também é difícil, exigências da lei estão gravadas no coração de cada um. Então, como que eu evangelizo as pessoas? Eu apresento a lei para elas. Eu ajudo a pessoa a entender, de novo, sem bater de frente, sem brigar, como eu ajudo a pessoa a entender que ela é uma pecadora e precisa de um Salvador. Através da lei. De novo, isso mudou completamente meu jeito de evangelizar, porque hoje eu não preciso mais ficar preocupado de convencer a pessoa. Eu uso algo que Deus já colocou no coração dela, compartilho o evangelho do jeito que a Bíblia ensina e eu deixo pro Espírito Santo agir na vida da pessoa. O mais interessante disso, eu vi que alguém perguntou aqui e eu ia comentar sobre isso. A maior parte das pessoas não se ofende se você fizer do jeito certo. Se você fizer de uma forma bíblica, amorosa, e não condenando a pessoa, mas ajudando a pessoa a entender, porque o que eu quero na conversa do evangelismo? Eu quero ajudar a pessoa a entender que ela precisa de um Salvador. Eu não quero condenar a pessoa, eu não estou enviando a pessoa para o inferno. Eu quero ajudar a pessoa a entender que ela precisa de um Salvador. E via de regra, eu não vou... Quase todas as conversas evangelísticas que eu tive utilizando esse método de evangelismo através da lei, ninguém ficou ofendido. Muito pelo contrário. O que eu mais ouço das pessoas quando eu faço esse tipo de evangelismo, mesmo que a pessoa não se arrependa ali na hora, ou que a pessoa não concorde comigo, o que acontece? A pessoa fala, agora entendi por que você acha que Jesus precisou morrer por mim. Porque aí faz sentido na cabeça dela. Né? Ela passa a entender por que houve a necessidade. Imagina o seguinte, como eu falei agora há pouco, se você acha que você não está doente, você não vai tomar remédio. Por que você vai tomar um remédio se você não está doente? E muita gente, por mais que as pessoas dizem, não, eu sou pecador, mas todo mundo peca, a pessoa não percebe a necessidade que ela tem de um Salvador. Então, não, as pessoas... Eu não lembro da última vez que alguém ficou ofendido com isso. E se a pessoa ficar ofendida, não é ruim. Sabe por quê? Isso quer dizer que a consciência dela está batendo nela. O Espírito Santo está cutucando. Você já percebeu que o que irrita você, o que irrita a gente, é quando alguém fala uma verdade sobre a gente que a gente não quer reconhecer? Mais do que uma mentira que você sabe que é mentira, todo mundo sabe que é mentira, então... mas se alguém fala algo sobre você que você não quer reconhecer que é verdade, isso irrita. Então se alguém ficar ofendido, e que é raro, não é ruim. A coisa importante é o seguinte, a pessoa tem que se a pessoa fosse ofender, ela se ofende por causa do evangelho. Não porque você foi ofensivo. Não porque você foi agressivo com a pessoa. Entenda que o evangelho sozinho já é ofensivo. Né? Paulo fala sobre o evangelho, ele é ofensivo para esse mundo. A gente não precisa acrescentar ofensa. A gente não precisa ser agressivo com as pessoas. Nós podemos falar com elas em amor. Igual Jesus falou com a mulher samaritana. Jesus trouxe a verdade sobre ela, ali, naquela conversa que ela teve com ele. E mostrou para ela, falou assim, olha, você é pecadora e você é pecadora. Você está com um homem que não é nem seu marido. Então, e ela não se ofendeu. Sabe? Então, a Igreja de Cristo precisa começar a pregar o Evangelho de verdade. O Evangelho do jeito que a Bíblia ensina. E não pregar o Evangelho que a gente acha que as pessoas querem ouvir. Para quem sabe, elas darem uma chance para Jesus. E talvez elas venham se converter. Não, vamos pregar o Evangelho do jeito que os apóstolos faziam, do jeito que Jesus fez. Deixa o Espírito Santo agir. Vamos fazer do jeito que
John Wesley pregou, Lutero pregou, já que eu tenho tanto católico que gosta de falar de Lutero. Uma coisa à parte, quem acompanha os comentários, vocês já ouviram, já perceberam que traz o Lutero para conversa são católicos e não eu? Eu quase nunca menciono lá. Eu não lembro de nenhuma vez que eu comecei um comentário com Lutero. Mas enfim, voltando para a conversa. Nós temos que pregar o evangelho do jeito que a igreja sempre pregou. Que o mundo é pecador. As pessoas pecaram contra Deus. Elas merecem ir para o inferno. Mas Deus mostrou o seu amor por elas, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz. O amor de Deus se revela dessa maneira. É isso que a Bíblia diz. Nós ainda pecadores, inimigos de Deus, como Romanos 5 fala, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Uma coisa é, eu morro por um dos meus filhos, eu morro pela minha esposa. Isso é amor? É amor, mas nós já temos um relacionamento, já amamos um ao outro. Eu morrer por um inimigo, e a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, antes de nos convertermos. Então não vamos ficar com medo de pregar o evangelho do jeito certo. De novo, existe uma forma de se fazer isso, que não é ofensiva. É uma conversa, você envolve a pessoa, e a pessoa vem entender a necessidade de um Salvador. Você entrega o evangelho para essa pessoa, e você vai deixar o Espírito Santo agir no coração dessa pessoa. E é por isso que eu estou falando tanto da oficina, que nós vamos falar sobre isso, nós vamos aprender sobre isso junto. Eu vou dar exemplos de evangelismo no sábado na oficina. Então, as inscrições encerram amanhã. Mas não tenham medo de usar palavras como pecado e inferno. Se você fizesse isso em amor, de forma bíblica, a pessoa não vai se ofender com você. Eu nunca apanhei, desde 2005 que eu faço tipo de evangelismo, 2005? 2006, 2005, quase 20 anos eu faço tipo de evangelismo. Nunca apanhei. Teve quase uma vez que eu apanhei, mas não foi por causa da mensagem. Foi que o cara estava bêbado, aí é outra história. Então, não tenha medo de utilizar o evangelismo de forma bíblica. Galera, a gente tem uns minutinhos aí, eu vou fazer uma meia hora. Vocês têm alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Aproveita que eu vou tomar uma água. É a chance de fazer alguma pergunta aí que vocês queiram. Boa noite, Daniel. Tem mais uma galera que mandou boa noite aí, galera. Eu tava falando. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Se eu estiver falando, eu não consigo parar para ler. Se eu parar para ler, deixa eu ver se tem alguma coisinha que apareceu aqui. J. Will, boa noite. Não sei se está aí com a gente ainda. Tem mais uma galera que andou. Eu vi alguma mensagem, alguém perguntou alguma coisa. Alguém comentou sobre ser ofensivo. Acho que já respondi essa parte de não ser ofensivo, né? Então, eu realmente... uma coisa que eu evito em evangelismo, principalmente evangelismo de rua, é bate-boca. Eu não gosto de discutir com as pessoas no evangelismo de rua. Às vezes vocês me veem discutindo nos comentários. Eu já expliquei algumas vezes o porquê que eu discuto em comentários. Eu quero não só mostrar para outra pessoa a mensagem do evangelho, mas eu quero mostrar para vocês também como responder. Porque às vezes as pessoas gostam de repetir as coisas que elas ouvem por aí, mas elas não pensam sobre, né? E eu não gosto de discutir. Na verdade, eu uso a apologética apenas para tirar a objeção da pessoa do caminho, mas eu não entro em bate-boca. De que forma nós somos a imagem e semelhança de Deus? Tipo, na aparência ou na essência? Eu acredito que Deus é espírito, né? João fala sobre isso, até o texto, a parte da mulher samaritana de João 4. Então, eu não acredito que nós somos parecidos com Deus na aparência, mas existe algo da criação de Deus que Ele colocou em nós, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós não podemos matar uma pessoa, né? É por isso que que tirar a vida de uma pessoa inocente é um crime tão grave na Bíblia. Porque você está tirando a imagem de alguém que é a essência de Deus. Mesmo que a pessoa não seja filho de Deus, ainda assim todos nós temos a essência de Deus. E é por isso que nós respeitamos as pessoas e tratamos as pessoas com o respeito que é devido, porque todos têm a imagem de Deus
nelas, todas essas pessoas, mas nem todo mundo é filho de Deus. Como abordar sem mostrar que eu estou certo e ele errada? Tá. Uma coisa que eu vou falar sobre evangelismo de família. Tá. Eu acho muito mais fácil evangelizar na rua do que evangelizar familiar. Eu acho mais fácil evangelizar numa parada gay do que evangelizar familiar. Por quê? Porque a família é um pouco mais difícil. A família te conhece. A família sabe dos seus defeitos. A família já tem uma visão, às vezes, pré-concebida de você. O melhor jeito de você evangelizar familiar é, primeiro, demonstrar, já que você vive com a pessoa, que a pessoa veja em você a transformação que Cristo causa. Então vai exigir muito mais de você no cuidado de como você lida com a pessoa e com as coisas. Mas não é garantia, tá, que alguém vai se converter por isso. Mas na verdade é uma coisa que todos nós cristãos devemos fazer de qualquer jeito com qualquer pessoa. Mas eu acho que dentro de casa exige um pouco mais. E existe forma de você começar a conversa com a pessoa. A pergunta que eu uso para levar a pessoa a pensar sobre coisas espirituais é: já pensou sobre vida após a... O que você acha que acontece? O que você acha que acontece com as pessoas quando elas morrem? Eu tenho alguns vídeos sobre isso, tá? No perfil. O que você acha que acontece? Assim, tentar perguntar de boa, sabe? Às vezes, parte do engajamento com as pessoas, num primeiro momento, é fazer pergunta. Deixar a pessoa explicar o que ela pensa, o que ela acha. E nem sempre você precisa dar uma resposta ali na hora, ou você precisa provar que você está certo, sabe? Você pode perguntar: entendi, é isso que você pensa e tal. Esclarece, fala assim: olha, deixa eu te contar como eu penso, tá? E eu não estou tentando te convencer, é só te explicar o que eu penso, tá bom? E aí você pensa sobre isso. Porque às vezes a gente fica numa tensão, preocupado de eu tenho que convencer a pessoa. Não, você não tem. Tira o peso das suas costas. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Em amor, fale a verdade para a pessoa. Envolva a pessoa numa conversa. Porque é importante para a gente também saber o que a outra pessoa está pensando. Né? O que passa na cabeça dela. Então, isso serve para todo mundo. Eu acho que para familiar, talvez mais ainda, e você tem que ser você conhece a sua família melhor do que qualquer um. Vai ter momentos que você vai conseguir falar, vai ter momentos que você não vai conseguir falar. Então, evangelismo de família eu acho muito importante você continuar mantendo o seu testemunho. Com os filhos é um pouquinho diferente. Eu evangelizei já meu filho de 8 anos. Você tem um pouquinho mais de autoridade, mas você continua fazendo isso em amor. Mostrando para ele que, olha, você mesmo, né, você é pecador e tal. Com o filho você pode ser um pouquinho mais direto, mas ainda assim em amor. Mas com o familiar é um pouco mais complicado. Eu vi que você colocou aqui sobre questionamento sobre palavrão e tal. Depende, algumas coisas. Por isso que eu falo, com o familiar a gente tem que ter muito tato, né? Você tem responsabilidade em relação à sua filha também, né, dos outros familiares. Então você precisa deixar claro também aonde você está nisso. Minha esposa e eu, nós temos uma regra não exatamente não é uma regra declarada, mas nós evitamos discutir na frente das crianças. Se a gente percebe que a gente vai discutir, a gente dá uma diminuída e a gente conversa depois que as crianças for dormir. Eu acho que ajuda a não criar um ambiente de tanta, sabe? Não que não aconteça, acontece com todo mundo, mas eu particularmente eu tenho preocupação em relação a... Eu vi muita discussão entre meus pais quando eu era criança, então eu evito isso. Estou com dificuldade em relação à religião. Eu sou presbiteriano, mas quanto mais estudo, menos sentido tem. Hoje observo a igreja ortodoxa como uma boa via. Então eu não sei quais são os seus questionamentos, né? Eu, na verdade, quanto mais estudo religião, mais eu percebo que faz sentido. Então ia depender muito de saber qual ponto para você que não faz sentido. Então, assim, a maior coisa, o que eu vou te dizer em relação a isso se preocupe menos em relação à religião em si,
nesse primeiro momento, mas pense, se você se apresentar perante Deus hoje, e Deus falar assim, vamos olhar tudo que você fez na vida, você iria para o céu ou para o inferno? Se Deus fosse olhar cada pensamento seu, cada vez que você deixou de fazer o bem, você iria para o céu ou para o inferno? Lembrando que Deus é justo, Ele abomina pecado. E ele é um juiz muito justo, mas Ele é um juiz. Se preocupa mais com isso nesse momento, em relação a você e Deus, do que a religião ou de qual denominação. Eu acho que você precisa resolver isso primeiro, antes talvez de pensar em relação a eu fico na presbiteriana, eu vou ortodoxa. O Gerson deu uma ótima ideia, entra lá no grupo, tem bastante coisa lá. Nós temos um grupo gratuito, Comunidade de Evangelismo Eficaz, é o segundo, terceiro link da minha bio. Vocês podem se inscrever lá, galera. Dá para pegar bastante coisa gratuita, e eu estou postando coisas lá e dá para vocês conversarem comigo por lá. Dá para, mandar as mensagens, vale muito a pena também. E a inscrição para a oficina pode ser feita por lá, é feita por lá, na verdade, né? Então, eu recomendo para você primeiro se preocupar em relação a você e Deus, e depois você se preocupa em relação ao restante. Mas entra lá, dá pra gente ter uma conversa boa sobre isso. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí que vocês queiram? A gente tem mais uns minutinhos. Tô feliz que fiz essa live. Eu tô querendo fazer essa live desde julho. Desde julho que eu tô querendo fazer live. Mas saí de férias, né? Mudança, a gente mudou aqui pra essa casa, tá? Um monte de coisa. Então... Mas é isso, lembrando para todo mundo, então, mais uma vez, oficina de evangelismo vai acontecer sábado, inscrições se encerram amanhã, dá uma olhada lá, vocês vão gostar bastante, a gente vai aprender bastante coisa, vai ser um tempo muito bom. E quero agradecer vocês que acompanham aí, a gente está chegando a quase 53 mil pessoas, seguidores. A minha esposa falou que alguns são perseguidores, né? Tem alguns seguidores, alguns perseguidores, tem algumas pessoas que me seguem apenas para discordar comigo, e é ok. É bom, isso traz engajamento e ajuda também na discussão, né? A gente não fica só fechado no nosso mundo, e está sendo muito bom. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí, uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe e a gente se vê. Um abraço para vocês, tchau.